Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No modelo de oração que Jesus Cristo nos deu, Ele disse para orarmos para que o seu reino venha e para que o seu desejo seja feito na terra, assim como é feito no céu. O reino de Jesus Cristo, quando Ele vier reinar na terra e estabelecer por isso o reino de Deus na terra, virá ou acontecerá à segunda vinda de Cristo. O dia das trombetas, e particularmente a última trombeta, representa quando Jesus Cristo vem para governar este mundo que está hoje em dia numa tristeza, um desastre, uma coisa terrível. Ele vem para reinar este mundo, como podem ver em Apocalipse 19, versículo 16. Nessa altura, à sétima trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão. Aqueles que ainda estão vivos serão transformados, como leem em 1 Coríntios 15, 52. Então vamos ser líderes e governantes, tomando assim posições de liderança debaixo de Cristo para governar a terra, como leem em Apocalipse 5, versículo 10. Mas antes que Jesus Cristo possa começar a reinar, toda a rebelião vai ter que ser eliminada. Toda a rebelião tem que ser eliminada. E, em segundo lugar, Jesus Cristo, como o sumo sacerdote eterno, tem que ter intervenido por nós, para que nos façamos que sejamos um com Deus, unidos com Deus, restaurados a uma convivência, isto é, reconciliados a ter favor com Deus. E isso é através da obra, durante o período que recebemos o Espírito Santo de Deus e estamos a perseverar e a vencer, até que venhamos a ser um homem perfeito da estatura perfeita de Jesus Cristo. Aqui vemos, por isso, dois pontos que estão ligados muito um ao outro. Primeiro é tirar o sistema antigo, é a eliminação do sistema antigo de governo, que é o sistema de governo de Satanás, e, em segundo lugar, é o estabelecimento de um sistema novo de governo, que tem governantes que estão devidamente preparados e que estão prontos. Então, quando o sistema antigo é removido e o novo sistema é estabelecido com governantes que sejam perfeitos, que não sejam corruptos, que tenham qualificado a essa posição, que estão preparados, então poderá haver liberdade na terra. A verdadeira liberdade na terra. Isto é, o jubileu. O jubileu pode ser declarado. Queridos irmãos, é o que eu quero descrever hoje, no meu sermão. Vamos olhar estes duas responsabilidades de Jesus Cristo para fazer a sociedade, o mundo todo, para que sejam um com Deus. Isto é, para que tenham uma expiação e que sejam um com Deus. Queridos irmãos, o mundo tem estado sem paz. Basta estarmos a olhar à nossa volta, há coisas terríveis, não há paz. Há problemas de saúde, há vírus, há doenças, há sofrimentos, há desastres temporais e tudo é uma coisa terrível. A causa destes problemas é o pecado. É o pecado. E por isso Deus nos castiga. Nos castiga. A causa do pecado, como eu demonstrei no sermão prévio, é
os desejos, é a cobiça, é a ganância humana, os desejos humanos. Mas por trás desses desejos há uma causa adicional do pecado. Há outra causa do problema deste mundo. Essa causa é a atitude muito sutil, muito enganosa, de um instigador, de um adversário, que é Satanás. E que ele faz através do seu governo deste mundo. E, queridos irmãos, ele é o governante deste mundo e ele é aquele que põe pessoas em posições de autoridade neste mundo. Porque este mundo não é o mundo de Deus. Não é o mundo de Deus. Por isso, queridos irmãos, só pode haver paz, saúde, felicidade na Terra quando a causa destes problemas for removida. Que é uma parte, é a remoção da causa, que é o adversário, que é a causa do pecado. E a segunda parte é a mudança da nossa natureza humana, que tem as suas cobiças. Por isso, o dia de expiação aponta para este significado, queridos irmãos. É uma sombra em avanço. É uma previsão de duas coisas. Primeiro, toda a rebelião será eliminada. E é eliminada porque a fonte, o núcleo dessa rebelião é eliminada, é tirada da terra, e esse núcleo dessa rebelião é Satanás. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus Cristo, como o sumo sacerdote eterno, vai e está a intervenir por nós. Está a intervenir para nos fazermos, para que sejamos um com o Pai e com Ele. Isto é, nos está a restaurar, nos está a expiar esse relacionamento e esse favor de nós perante Deus. Isto é, nós estamos a ser desenvolvidos à perfeita estatura, à plenidade da estatura de Jesus Cristo. Por isso, quando isso acontece, a rebelião, e as pessoas estão treinadas, a rebelião é removida e as pessoas estão treinadas para estabelecer um novo sistema de governo na Terra. Então temos uma razão de júbilo, uma razão de alegria. Isto é a remoção do sistema antigo de governo, que é o governo de Satanás, e o estabelecimento do novo sistema que está preparado adequadamente e que está pronto para governar. Queridos irmãos, Satanás tem exercido grande decepção sobre todo o mundo durante os últimos 1000 anos. Durante os últimos milénios, digamos assim. Não é só nos 1000 anos. E essa decepção vai parar. Ele é o Deus deste mundo. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Nos quais o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele
é o que nos cega o entendimento. Como é que cega o entendimento? Ele cega o nosso entendimento pela decepção, pelo engano. O engano não é óbvio, mas é uma teia de mentiras, é uma negação plausível das pessoas a dizer, bem, vou negar isto porque não vou ouvir a história toda porque não me quero ficar com problemas. Digamos assim, eu não quero ouvir toda a história porque não quero ser responsabilizado. É o que certas pessoas dizem hoje em dia. E por isso, esta decepção continua. Este sistema que está poluído neste mundo tem que ser mudado. E tem que ser mudado por um sistema que não esteja poluído, que esteja puro. Um sistema que foi lavado, que foi purificado, que foi limpado. Essa purificação e mudança de sistema é o que o dia de expiação representa. Essa lavagem, essa purificação, essa expiação, esse trabalho de fazermos para que sejamos um com Deus, estará completado para aqueles que estão com Cristo. E por isso eles estarão prontos. A noiva estará pronta para casar-se com o Rei dos Reis. Para virem a ser os líderes no mundo da manhã, no mundo milenial, no reino milenial. Para sermos governantes e professores nesse mundo. Queridos irmãos, o mundo precisa desta limpagem, desta lavagem que está a ser feita hoje em dia no povo de Deus. Porque o dia há de vir, quando Jesus Cristo vier, e a primeira coisa que ele vai fazer é que vai destruir a besta, o falso profeta, e depois Satanás, ele próprio, será conquistado. Vejamos então como esta cerimónia do dia de expiação representa isto completamente. E vejamos isto então em Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Vamos entrar e sair do Levíticos capítulo 16 algumas vezes hoje, por isso talvez seja bom porem uma marcaçãozinha aí nessa secção, para voltarmos a ela rapidamente. Mas no versículo 29 diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 dias do mês. E de acordo com o calendário que Deus nos deu, através dos judeus, o qual nós seguimos, porque os oráculos foram dados aos judeus para nos dar a nós. Estes dias, estas palavras inspiradas, pelas quais nós podemos proclamar quando são os dias santos. E por isso diz no 7º mês, no dia 10 do mês, que é, neste ano, 2014, este sábado. Este sábado que é no dia 4 de outubro. Queridos irmãos, diz aqui: afligeis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Queridos irmãos, hoje é o dia de expiação, que é uma sombra em avanço destes significados. Vejamos então este simbolismo, vejamos esta gravura grande deste simbolismo, começando no versículo 5 do mesmo capítulo, que diz assim, versículo 5: da congregação dos filhos de Israel,
tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um cordeiro para o holocausto. O ponto aqui, porque usa novilhos e carneiros de preparação, mas o ponto é todo à volta destes 2 bodes. 2 bodes. E vejamos então no versículo 8 e 9. Descreve aqui os 2 bodes. Lançará sorte sobre os 2 bodes, porque nós não conseguimos distinguir entre um ou outro. Porquê? Porque os 2 bodes, um representa Cristo e outro representa Satanás. E Satanás veste-se e se apresenta como um anjo de luz. E por isso Satanás se apresenta através da decepção, através do engano, como se fosse justo e boa pessoa, digamos assim. Como se fosse o verdadeiro Cristo. Mas não é. E por isso é que diz que é preciso lançar sorte para Deus demonstrar qual dos bodes é que representa. O Senhor, representando assim Jesus Cristo, e o outro para o Azazel. A palavra bode em missionário é uma má tradução. Devia ser Azazel, como está no original, que é o nome de um demónio, representando assim Satanás. Vejamos então aqui no versículo, continuando no versículo 9 e 10. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado, significando Jesus Cristo morre e é oferecido pelo pecado. Exatamente, o sangue de Jesus Cristo foi oferecido pelo nosso pecado. Versículo 10. Mas o bode sobre cair a sorte para Azazel, o bode que representa Satanás, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como o Azazel, como Satanás. Enviá-lo para o deserto. Vocês veem isso em Apocalipse 20, versículo 3, que quando vai para esse, como diz aqui, no versículo 10, ao deserto, no Apocalipse 20, versículo 3, fala que é o abismo, esse deserto, o abismo. Vejamos então o que se passa aqui. Vê-se aqui que temos uma situação aqui em que, na cerimónia do dia de expiação, representando Cristo, que morre pelos nossos pecados, como sabemos, que aconteceu durante a Páscoa, que aqui é representado de novo, como esse sacrifício que é eterno e é permanente. E depois vemos o outro bode, que representa o Azazel, que é Satanás, que é levado, digamos assim, para uma prisão. É imprisionado. Isso é descrito no Apocalipse. Vejamos então Apocalipse, começando no capítulo 19, capítulo 19 da Apocalipse. Apocalipse 19. Primeiro começa aí na secção, no versículo 11, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, isto é Jesus Cristo. Vê-se depois um bocadinho mais adiante, no versículo 16, que tem no seu manto e no seu coxo um nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo vem para a terra para reinar. E depois vê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 19 a 21, que diz assim: e os reis, a besta e os reis da terra, como seus exércitos congregados, pelejaram contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército, as nações, os reis, debaixo do rei principal, que é Satanás, que está claro, é debaixo da besta e debaixo de Satanás, lutam contra Cristo
Mas depois diz, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e os dois, diz assim ao fim do versículo 20, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. E depois vê-se no capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, que é o Azazel, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, neste deserto, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto um pouco de tempo. Queridos irmãos, vê-se aqui que Satanás é removido durante o milénio. A fonte da rebelião é posta de lado. É posta de lado. Para Jesus Cristo poder reinar. Por isso, esse é o primeiro ponto que o dia de expiação representa. Satanás a ser imprisionado para não poder enganar mais o mundo. A fonte dos problemas é removida. O antigo sistema de governo é eliminado, é removido por 1000 anos. Mas aqui agora temos a segunda parte do significado do dia de expiação, que é, como disse há pouco, que é que Jesus Cristo, como sumo sacerdote eterno, vem intervenir por nós, para nos limpar, para nos preparar para sermos uma noiva que esteja pronta. Vejamos então de volta em Levíticos 26 para ver um bocadinho mais detalhe do que Jesus Cristo faz nesta preparação da noiva. Levíticos capítulo 16, se puseram aí uma marcazinha, vão lá diretamente. O Levíticos 16, vamos começar a ler no versículo 15. Diz assim: depois imolará o bode, isto é, o bode para o Senhor, que representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é morto, é sacrificado, representando assim por este bode. Da oferta pelo pecado, é sacrificado como uma oferta pelos nossos pecados, que será para o povo, que é para o povo, que é para nós cristãos, mas para o povo inteiro, para o mundo inteiro. E trará o seu sangue para dentro do véu. Jesus Cristo vai para o trono de Deus no céu e fará com o seu sangue como se fez com o sangue do novilho, isto é, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele, representando o sangue de Cristo para nos perdoar dos nossos pecados. Vemos aqui, continuando então, no versículo 16, assim fará expiação, isto é, assim cobrirá, reconciliará, nos fará para sermos um com o Pai, pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel. Por causa dos pecados dos filhos de Israel, mas também estendido ao mundo inteiro. E das suas transgressões e todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiação no santuário, até que ele saia depois de ser feita a expiação, isto é, depois de cobrir e reconciliar. Por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel, por todas as pessoas. Para nós, como representamos
da família de Deus, mas por todo o mundo também. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, tomará do sangue do novilho e do sangue, isto é o sumo sacerdote físico que fará isso, do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo depois acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Vê-se aqui, queridos irmãos, há uns pontos importantes que precisamos realçar. Primeiro, vejam no versículo 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar. A igreja tem que ser completamente, 7 representa completamente, limpada, purificada, lavada, feito branca. Este é o papel, esta é a obra do sumo sacerdote para nos purificar. Que o sumo sacerdote é Jesus Cristo, que é a obra dele de nos purificar, para nos fazermos, para que sejamos um perante o Pai. No versículo 20 diz assim: havendo depois acabado de fazer a expiação, acabado de nos fazer um. Isto é, quando a noiva está pronta. Quando a igreja está pronta. Só então, nesse período, depois da igreja estar pronta, fará chegar o bode vivo. Só depois da igreja estar pronta é que se vê que vai tratar do assunto do bode vivo, que representa o Azazel, que representa Satanás. Que, como vimos, a igreja hoje em dia, nesta era, está a ficar pronta. Através da obra do sumo sacerdote. Jesus Cristo vem, durante as trombetas, luta com o mundo. E Satanás, depois, é imprisionado. É posto, é tirado ao abismo. É posto no deserto por 1000 anos. É o que aqui diz: fará chegar o bode vivo para fazer isso ao bode vivo. Queridos irmãos, o ponto importante aqui da obra de Jesus Cristo hoje em dia como nosso sumo sacerdote é que o Jesus Cristo, que está ressuscitado, é o nosso sumo sacerdote. E ele hoje em dia está a fazer o ato de expiação. Isto é, o ato de nos fazermos um com ele e com o Pai. Para que sejamos um. Porque nós pecamos e precisamos desta limpeza para sermos unidos, reconciliados, para sermos um com o Pai. Está claro, nós ainda temos nossos pecados. Satanás, nós falhamos de vez em quando, porque não somos perfeitos. Satanás vai, olha para ele, dizes que é teu filho ou tua filha, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Ele é o acusador, dia e noite. Então Jesus Cristo, quando nós nos arrependemos, como verdadeiros cristãos, que fomos batizados com o Espírito Santo de Deus, nos aproximamos do trono de Deus, através da oração, temos um advogado de defesa. Esse advogado de defesa é Jesus Cristo, que nos defende. E por isso, Ele está a fazer a nossa lavagem, a nossa purificação, através deste processo. Ele está a fazer a sua obra. Por isso é que é preciso que Ele esteja no céu, para nos estar a defender e nos estar a ajudar, para que nós sejamos limpos. Ele nos defende do acusador. Vejamos isto em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Paulo descreveu
acredito que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12, diz assim: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Isto é, quando Jesus Cristo foi a este tabernáculo, diz aqui, maior e mais perfeito, que é o trono de Deus, e vai a este não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas com o seu próprio sangue, que é aspergido 7 vezes, como lemos em Levíticos 16, entrou no Santo dos Santos, isto é, no trono de Deus, do Pai, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, tendo obtido, feito o pagamento por todos os nossos pecados, eterno. Ele então, como nosso sumo sacerdote, nos defende quando somos acusados. E está claro, quando nós pecamos. Nós não devemos de pecar. Devemos estar a andar na luz. Mas quem anda na luz e diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todos nós tropeçamos, mesmo que estejamos na luz. E precisamos da ajuda de Jesus Cristo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos dar a força. Porque por nós próprios não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada. Nada. Vejamos então um bocadinho como Paulo descreve isto aqui no livro de Hebreus. Por isso vamos andar uns capítulos atrás em Hebreus. Vamos começar a ver algumas coisas aqui em Hebreus capítulo 4 primeiro e ver como Paulo descreve o que Jesus Cristo faz aqui. Começando em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Temos Jesus Cristo como o nosso advogado de defesa, o nosso sumo sacerdote eterno. E por isso temos a nossa confissão, temos que confessar a Deus abertamente o que tenhamos feito mal. Por não termos sumo sacerdote que não possa compadecer-se pelas nossas fraquezas, queridos irmãos, nós temos fraquezas. Todos nós erramos. Nós estamos na Igreja de Deus, não devemos de errar, mas às vezes erramos. Infelizmente fazemos isso. Precisamos de perdão. E temos um sumo sacerdote que é compassivo. Pelas nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, tal como nós, mas não pecou. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, através das nossas orações, orando, através do poder do Espírito Santo, entramos no trono da graça. Estamos de pé perante o trono de Deus, com roupas brancas, lavadas pelo sangue de Cristo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, quando precisamos. Para esta ajuda, quando a precisamos. E, queridos irmãos, todos nós a precisamos, mais cedo ou mais tarde. Queridos irmãos, Jesus Cristo nos está a limpar, a lavar, a expiar, a reconciliar com o Pai, para que sejamos um como eles são um. Por isso, por causa disto, nós temos que ter
uma grande motivação, um grande desejo de fazer o que é justo. Porque reconhecemos a misericórdia e a graça de Jesus Cristo e do Pai. E por isso é que Paulo então continua aqui em Hebreus capítulo 5 e veja, por exemplo, no versículo 9 a 14 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação. Jesus Cristo é o autor da vida, é o autor da salvação, é o primeiro e o último. Eterna para todos os que lhe obedecem. É o autor da salvação. Eterna. Para todos os que lhe obedecem. Temos que obedecer. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Foi nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem eterna. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Temos muito a explicar, mas vocês, infelizmente muitos de vocês que estão a ouvir esta gravação, também são tardios em ouvir. E é pena. É pena. Porque a verdade está a ser pregada ao mundo português e os portugueses estão a ser tardios em ouvir. Porque estão enganados por Satanás, como lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Estão cegos pelo engano dele, para que a graça de Jesus Cristo não chegue a nós. Versículo 12. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, vocês deviam de estar numa posição melhor, mas não estão. Porquê? Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Das palavras inspiradas de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E, queridos irmãos, muitos dos que estão a ouvir a mim precisam de crescer na verdade. Precisam parar de ser crianças. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, como é que ficamos adultos? Pela prática. Têm as suas faculdades exercitadas para discernir. Pela prática, aprendem a distinguir não somente o bem, mas também o mal. Queridos irmãos, isso é o que nós precisamos estar a fazer. Precisamos estar a vencer até ao fim, a praticar, a obedecer até ao fim. Temos que pôr as leis de Deus nas nossas mentes. Vejam depois como Paulo continua este tema no capítulo 8. Veja aqui no versículo 6. Diz assim: agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, da nova aliança. Isto é a nova aliança, é um novo casamento, digamos assim, um novo pacto. O novo convênio. Mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque as promessas da antiga aliança eram simplesmente a terra prometida, que era física. E viverem uma boa vida.
a aliança do Novo Testamento tem melhores promessas que a terra prometida espiritual, eterna, vida eterna. Vejam também no versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com vocês. Na sua mente imprimirei as minhas leis. E também sobre o seu coração as escreverei. Queridos irmãos, quando as pessoas dizem que não precisam obedecer às leis de Deus porque Jesus Cristo nos perdoou, estão a mentir. É isto bem claro? Acho que não pode ser mais claro. Quando estão a dizer que não precisam obedecer às leis de Deus, porque Jesus Cristo nos perdoou, estão a mentir. Porque diz aqui que as leis de Deus são escritas no nosso coração e nas nossas mentes. Porque é o que nós queremos fazer e é o que nós pensamos continuamente. A querer obedecer a Deus. Esta é a nova aliança. E a obra do sumo sacerdote é de ajudar a escrever isto no nosso coração, com a ajuda diária do Espírito Santo de Deus, que nos guia, não no caminho da tentação que a nossa carne, a nossa natureza humana nos puxa, mas nos guia no caminho certo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Queridos irmãos, temos que fazer a nossa parte. Muitas pessoas pensam que não precisam fazer nada. Estão salvos. Só precisam de aceitar Cristo, aceitaram Cristo, estão salvos. Queridos irmãos, temos que fazer a nossa parte. Temos que usar o poder do Espírito Santo para vencermos até ao fim. A Bíblia continuamente diz que precisamos de vencer até ao fim. Vencer o quê? As fraquezas da carne, as tentações deste mundo, as paixões, os desejos da nossa carne, que é o problema, a causa dos nossos problemas. Mas, além disso, temos que vencer as ondas, digamos assim, as ideias, aquelas ideias que entram na nossa mente, influências, as vibrações deste mundo que são inspiradas por Satanás. Temos que vencer. Temos que vencer. E por isso chegamos à secção onde estávamos há pouco, em Hebreus 9, onde lemos que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, entre o versículo 11 e 12, que Ele é o nosso sumo sacerdote pelo seu próprio sangue, e fez isso uma vez por todas. Mas vejam como diz no versículo 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Primeiro, de obras mortas, isto é, paramos de fazer essas coisas. Não pecamos, obedecemos agora a Deus. Mas purifica a nossa consciência de obras mortas, que é coisas que fizemos, que não fazemos mais, porque estão mortas, mas é que fizemos, e que estão na nossa consciência. E que nos dá uma consciência de que estou culpado. Com arrependimento, esta consciência é limpada. Essa é a obra do sumo sacerdote que
está a tirar o seu sangue, 7 vezes é aspergido por nós completamente para nos limpar completamente. Uma vez que estejamos limpos, uma vez que a noiva esteja pronta para o casamento, vejamos aqui então no versículo 28 de Hebreus 9, diz assim: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Ele virá a segunda vez, e durante a segunda vinda, ele vai destruir a besta, vai destruir aqueles que lutam contra ele, e vai se casar com a igreja. Porque a igreja está pronta, está purificada. Vejam em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 a 8. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, já se preparou. Pela obra do sumo sacerdote e pela nossa perseverança de lutar até ao fim. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. São os atos de obedecerem às leis de Deus, que foram escritas nas suas mentes e nos seus corações. Queridos irmãos, somos limpos por quê? Porque fomos limpados pela obra de limpeza de Jesus Cristo, usando o seu sangue aspergido 7 vezes completamente como o nosso sumo sacerdote. E então, uma vez que temos estes atos de justiça, como descreve aqui, os atos de justiça dos santos, receberemos a nossa recompensa. Não só o dom da vida eterna, mas além do dom, de acordo com as obras, recebemos compensa. Aqueles que fizeram certas coisas, 10 cidades, outros tiveram 5 cidades, outros 2 cidades. E por isso vemos aqui o casamento dos santos e a recompensa. Porque serão postos nas suas posições de autoridade, de governo. O governo está estabelecido, bem organizado, bem instruído de como fazerem as suas responsabilidades. Porquê? Que foram treinados durante a vida toda. Tiveram esse treino já foram treinados durante a vida. Cada um no seu próprio lugar. É como a construção do templo, era feito separado, e quando o templo foi posto junto, já tudo tinha sido preparadinho e estava tudo pronto. Queridos irmãos, estamos a ser preparados hoje em dia, na nossa vida, para estarmos prontos quando Jesus Cristo vier. E por isso diz no versículo 9: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E estas são palavras certas que diz aqui, verdadeiras as palavras de Deus. Bem-aventurados. Por isso é que é uma melhor ressurreição para a vida eterna. De uma maneira, é um julgamento já dos mortos, porque fomos ressuscitados, fomos julgados para sermos
bem-aventurados para estarmos na primeira ressurreição. Voltando então ao Antigo Testamento, voltando então a Levíticos capítulo 16, diz assim no versículo 20, ao fim do versículo 20, diz assim: fará chegar o bode vivo, depois de ter feito a limpeza, a expiação, a limpeza, a preparação da noiva, então fará chegar o bode vivo. Isto é a hora de remover Satanás da sua posição de liderança no mundo e de o enviar para o deserto, para o abismo. Vejamos então no versículo 21 e 22. Então porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, o Azazel, que é o diabo, e sobre eles confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Ele é o culpado, ele é o insinuador, o original que causou, insinuou, encorajou os pecados do mundo. E enviá-lo-á ao deserto, pela mão do homem à disposição para isso. Um anjo tem essa capacidade, como se vê no Apocalipse 20. Assim aquele bode, o Azazel, o diabo, levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, para o abismo, e o homem soltará o bode no deserto, nesta terra solitária, neste abismo, como diz em Apocalipse 20. Vejamos então Apocalipse 20, queridos irmãos. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, este homem habilitado para essa responsabilidade, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Foi preso, foi imprisionado por 1000 anos. Vi também tronos. No versículo 3, lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois nisso é necessário que seja solto por pouco tempo. E vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. O reino de Deus é estabelecido, e como diz ao fim desse versículo 4, diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, o milénio. O reino de Deus é estabelecido na terra para fazer um paraíso nesta terra. Fazer a terra toda um paraíso. Vê-se aqui, queridos irmãos, o cumprimento da oração de Jesus Cristo antes de morrer. Vejam comigo, se faz favor, em João, capítulo 17. João, capítulo 17. João, capítulo 17, versículo 20 a 24. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um. Sejam expiados para sermos um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, para que sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tendo transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Esta limpeza, esta expiação, este trabalho do sumo sacerdote é para que nós sejamos um, sejamos reconciliados, para sermos um, para estarmos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, como eles são um, estão unidos. Deus é um, para nós sermos um, parte dessa família de Deus. Eu neles, versículo 23, 22, eles têm transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade.
Queridos irmãos, esta oração de Jesus Cristo será cumprida. Vê-se aqui este dia de unificação, o dia de expiação, o dia de sermos um com Deus. Isto é cumprido para os cristãos que estão com Cristo, mas será cumprido ainda mais durante o reino milenial e a segunda ressurreição para o resto do mundo ser unificado, ser um com Deus, ao seu próprio tempo, como parte do plano de Deus. Por isso o dia de expiação aponta. É uma sombra em avanço. É uma previsão de quando toda a rebelião será removida, particularmente a fonte dessa rebelião, que é Satanás, e representa a obra de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote eterno, a intervenir conosco, para nos fazer, para que sejamos um com Deus, para sermos restaurados à convivência e ao favor com Deus, para sermos um com Ele, para que sejamos um homem perfeito, a plenitude completa de Jesus Cristo, à estatura de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o mundo precisa de expiação. A expiação representa a retirada do sistema antigo de governo que existe neste mundo, que é terrível, que nós não devemos ter parte neste sistema deste mundo, e o estabelecimento de um novo sistema com pessoas e seres que estão a ser preparados e que estarão prontos, que não terão corrupção, que serão governantes justos, que serão verdadeiros serventes para com o povo. Então, quando isto acontecer, finalmente podemos proclamar liberdade na terra. Vejamos então em Levíticos 25. Levíticos 25. Versículo 9 a 10. Levíticos 25. Versículo 9 a 10. Levíticos 25, versículo 9 a 10. Então, no 7º mês, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. Isto é, a trombeta, diz aqui, ao 10 do mês, do dia de expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarás o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Quando Jesus Cristo vier estabelecer isto, será ano de jubileu. E de todos os 50 anos a 50 anos será celebrado este grande acontecimento. A proclamação da liberdade na terra, Satanás e os seus demónios foram destruídos e Deus governa na terra. Governa com governantes, que são vocês e eu, se nos mantermos fiéis até ao fim, a sermos preparados. E você e eu, então, teremos uma parte nessa obra de reconstrução do mundo. Mas, entretanto, o que é que você tem que fazer? Entretanto, o que você e eu temos que fazer está descrito em Levíticos 23, versículo 27. Levíticos 23, versículo 27. Mas ao 10 deste mês 7º, será o dia de expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Precisamos de afligir a nossa alma durante este dia, que significa jejuamos neste dia. Não comemos água,
não bebemos água nem comemos comida, para que nos humilhemos, para que nos aproximemos mais de Deus, para estarmos unidos com Ele, para que sejamos um com Ele, para que nós vejamos os nossos pecados e mudamos e viramos a nossa maneira de viver para estarmos unidos com Ele, sem pecado. E por isso jejuamos, queridos irmãos, para nos humilharmos, olharmos a nós próprios e mudarmos, arrependermos-nos, para estarmos mais perto de Deus, para pormos um novo homem, para sermos limpos, purificados e preparados até ao fim, para sermos um com Deus. Queridos irmãos, esta é a razão porque o mundo precisa de expiação. O mundo está à espera, por você e por eu, para que nós estejamos prontos. Você e eu precisa de fazer a sua parte para estar pronto, para que o reino de Deus venha. Por isso desejo a vocês todos, uma bela festa do tabernáculo.